Meu nome é Adriano, sou estudante de psicanálise pelo IEP, Instituto de Ensinos Psicanalíticos de Pernambuco, e hoje vou fazer uma breve análise do livro de Sigmund Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu. Esse livro tem grande importância para o estudante de psicanálise, pois ele vai nos mostrar a diferença entre o ser individual, o comportamento do indivíduo enquanto isolado e o comportamento do indivíduo enquanto está no meio social ou nas massas. Para entender a elaboração desse escrito de Freud, desse livro, nós temos que entender o contexto histórico em que Freud escreveu essa obra, que é o período entre guerras. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e onde estava surgindo na Europa o nazifascismo. Freud vai ser perseguido pelos nazistas e vai analisar como 90% ou mais da população alemã vai perseguir judeus, vai matar judeus, homossexuais e pessoas de outras etnias apenas por uma identificação com o ego do líder. Então, para entender essa obra de Freud, é preciso entender um pouco esse contexto histórico. Eu vou ler aqui uma frase de Freud para a gente ir refletindo sobre o que fala o livro Psicologia das Massas e Análise do Eu. Freud vai dizer que na vida psíquica do ser individual, o outro é, via de regra, considerado enquanto modelo, objeto, auxiliador e adversário. E, portanto, a psicologia individual é também, desde o início, psicologia social, num sentido ampliado, mas inteiramente justificado. Então, no senso comum, as pessoas acham que a psicanálise ela vai tratar do indivíduo só enquanto ser individual, ou seja, na sua singularidade. Mas a psicanálise, ela desde a sua construção inicial, ela nos mostra que Freud não se preocupava só com o ser individual, mas analisava esse ser individual a partir do contexto social em que esse indivíduo nasce, em que esse indivíduo vive. Ou seja, o contexto familiar, o contexto escolar, o contexto social, religioso, e vai mostrar que nós somos essa singularidade, mas essa singularidade foi criada a partir da convivência com outros seres sociais. Então não se pode separar a psicanálise do ser individual do ser social. Nós temos que estudar o indivíduo a partir dessas duas premissas, enquanto ser individual e enquanto ser coletivo. Em Psicologia da Massa e Análise do Eu, de 1921, Freud busca desenvolver uma maneira própria de pensar, a então denominada Psicologia das Massas, à luz do pensamento psicanalítico, numa tentativa de elaborar hipóteses mais consistentes para explicar o comportamento individual em contextos grupais, já de entrada recusando a separação entre psicologia individual e psicologia social. Então, aquilo que eu já venho falando, que além de sermos seres individuais, nós também somos seres sociais e não podemos ser estudados individualmente sem ter um olhar mais profundo sobre o ser social que somos enquanto indivíduo. Inicia seu texto, Freud inicia o texto Psicologia das Massas e Análise do Eu com uma extensa retomada, ele faz uma extensa retomada do pensamento de Le Bon, especialmente a respeito das considerações deste autor com a alma coletiva, ou, dito de outro modo, sobre a influência da massa
sobre a vida psíquica dos indivíduos. Cabe lembrar que, para Le Bon, esta influência é necessariamente negativa, na medida em que produziria um tipo de regressão dos indivíduos a estados primitivos de relação humana, em que imperariam a estupidez e os impulsos irracionais. Ou seja, para Le Bon, esse autor que Freud vai fazer referência, ele vai ver o indivíduo na massa de forma negativa. Ele vai dizer que quando o indivíduo está numa coletividade, ele tem uma maior propensão a regressar a estados primitivos de convivência social. E isso a gente pode fazer uma leitura disso hoje, na nossa realidade no Brasil, por exemplo. Quantas vezes nós não ligamos à televisão e vemos pessoas que vão a campos de futebol assistir um jogo, se reúnem em grupos e, ao sair desse jogo, um grupo ataca o outro, chegando até a matar seus iguais. E muitas vezes, quando vai se perguntar, as pessoas geralmente dizem que não sabem nem por que fez. Muitas vezes isso é a influência da massa. Se você pegar um indivíduo sozinho e disser a ele, mata alguém, ou mata aquela pessoa, ou eu vou te pagar para matar alguém, com certeza essa pessoa ela vai dizer que não fará isso. Mas se você colocar essa pessoa na massa, num grande grupo, essa pessoa vai como que anular o seu ego, vai se identificar com os demais e vai terminar fazendo coisas que não fariam se estivesse sozinho. Neste ponto, Freud compara algumas teses explicativas de Le Bon sobre o funcionamento das massas, das explicações psicanalíticas sobre o inconsciente e sobre as neuroses. Mesmo reconhecendo a importância da contribuição de Le Bon para o entendimento da alma coletiva, Freud pondera que se faz pertinente considerar tantas outras manifestações de formação de massas que aparecem de maneiras distintas daquelas descritas por Le Bon, além de demonstrarem-se insuficientes suas explicações em termos de sugestão e contágio, e também no que tange à função do líder na massa. Freud se vale também de outros Freud também se utiliza de outros autores que abordam também essa questão do indivíduo na massa. E com destaque para as ideias de McDougall, que oferece algumas soluções possíveis a partir daquilo que ele chama de fator de organização. Esse autor, o McDougall, ele faz uma diferença entre o que é multidão e o que é massa, entendendo que multidão se caracteriza pela ausência de fator de organização, enquanto que massa se caracteriza pela presença de algo em comum entre os indivíduos, um interesse partilhado num objeto, uma orientação afetiva semelhante em determinada situação. Ao descrever também um aumento de afetividade provocado no indivíduo, o já conhecido contágio de sentimentos. Então, McDougall vai fazer essa diferenciação entre multidão e massa. E ele vai dizer que o indivíduo, quando está na massa, há um aumento da afetividade provocada nos indivíduos que faz parte dessa massa. McDougall defende a necessidade da formação de massa para responder a algumas condições para garantir sua organização, que, em resumo, trata-se de adotar a massa das características individuais superiores através da delegação a determinados indivíduos
a realização de tarefas intelectuais. Após as considerações sobre a referência no debate a respeito do fenômeno na época, Freud introduz o que poderíamos denominar de hipóteses psicanalíticas em torno do desenvolvimento de uma psicologia das massas. Parte do fato fundamental de que a vida anímica sofre influências do meio social e salienta que o interesse do presente estudo é buscar uma explicação psicológica para essas mudanças que o indivíduo apresenta no interior da massa, que não se apoia em termos vagos como prestígio, sugestão, contágio ou imitação. Então, como eu falei no início, Freud vai mostrar no livro que Psicologia das Massas e Análise do Eu, que o indivíduo ele é inserido no contexto social e que ele só pode ser analisado a partir desse contexto social em que vive. Quantas vezes nós não vemos pessoas que, ao fazer análise, vai perceber que muito do seu eu são apenas repetições daquilo que ele viveu na infância, na vida familiar. Muitas de suas características vêm dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, ou seja, das pessoas com quem ele conviveu socialmente. Então, no livro Psicologia das Massas e Análise do Eu, nós não podemos perder de vista essa questão do ser social que somos. Essa obra ela foi gestada durante anos, como eu já falei, mas publicada apenas em 1921. A obra traz inerentes ecos do momento histórico em que foi elaborada, ou seja, uma Europa devastada pela barbárie da guerra, ganhava força o movimento nazifascista. Porém, hoje, no mundo superpopuloso, em que a individualidade muitas vezes é aniquilada pela força das multidões e em que a intolerância religiosa está na ordem do dia, fica ainda mais evidente a genialidade de Freud ao aplicar a psicanálise a outros campos do conhecimento, bem como o amplo alcance e a atualidade do seu pensamento. Então, esse livro de Freud, ele é muito atual. Foi escrito lá em 1921, primeira metade do século XX, e ainda hoje ele tem grande aplicação no nosso dia a dia, porque nós vivemos a era da manipulação de massa. Nós somos influenciados aí pela mídia, pela televisão, pelo rádio, pelas redes sociais, e mostra que temos que ter cuidado na convivência com a massa, porque nós podemos nos tornar esse ser irracional quando estamos inseridos no contexto de um grande grupo, de uma grande massa. E temos que ter cuidado para, ao estar ouvindo um grande líder, uma grande personalidade, ter o cuidado de não anular o nosso ego em detrimento do ego do líder. Porque aí nós poderemos ser capazes de fazer coisas absurdas que muitas vezes vamos ver que não foi realmente a nossa vontade. Se nós observarmos bem, vamos ver que grandes absurdos são feitos quando o indivíduo está na coletividade. Quando o indivíduo se insere numa grande coletividade, é como se o ego dele fosse anulado e ele passa a se pautar pelo ego do líder. Então, o que a obra quer nos mostrar é essa diferença entre ser individual e ser coletivo. E, como sempre, Freud foi um gênio nas suas interpretações do ser humano, e com essa obra nos ajudou a entender melhor a nossa vida enquanto ser individual e enquanto ser
coletivo.